Eu ia fazer uma. Mano, não sei se a Twitch ia tancar. Bertelli, se comporta. Tá bom, oi galera. E aí galera que chegou aí, valeu por galera do Discord por entreter o chat aí. E mano, vamos ver isso daqui logo, mano. Eu queria ver esse bagulho aqui. Ô, Meus Lógica, amigos prometeram que iam ver comigo, ninguém me ama, nunca vieram ver comigo. Fala, Bertinho. uma questão. Esse canal que a gente tá aqui no Discord, o resto da galera pode entrar, tá? É aquele canal que é pra membros do YouTube. Então tem várias pessoas que têm acesso a esse canal. Entendi, deixa eu limitar esse canal aqui rapidão. Não quer subir pro outro? Não, só vamos aqui só. Colocar aqui, ó. Ai, vamos pelo mais fácil. Aí, ó, pronto, já tá limitado já. Alguém tá estourando a cal. Quem é? A Yumi. Quem é? É sempre eu. Enfim, galera, vamos começar aqui, mano, a ver esse vídeo maravilhoso aqui. Capitalismo versus comunismo. Qual que é melhor? Eu não sei, eu não tenho ideia. Não faço ideia de qual que é melhor. Então a gente vai ver e vamos descobrir juntos. Olha que legal. Anyways, bora. Vocês estão vendo aí? Tem nenhum dado empírico para se provar. Eu queria viver nesse mundo que você está falando aí, porque eu desconheço. A gente tem um número cada vez maior de CEOs, de concentração de riqueza, de número de bilionários e um número de pessoas que está na pobreza ou na marginalização, na precarização dos empregos cada vez maior. Mas, Loconte, deixa eu terminar, porque eu acho que é tranquilo você ficar jogando essas provocaçõezinhas no meio, mas dá um Google lá depois que você vai descobrir. Ele votou a redução de 5% do orçamento na Assembleia Legislativa. Isso é mentira. Cara, isso é só dá mentira. um Google aí. Não, isso é mentira. Cara, só dá um Google aí, mano. Aí você dar um vai Google, lá, é mentira. você vai lá dar um Google, é mentira. Nossa, esse cara aí do meio, eu esqueci o nome dele. O É aquele Garfato. que prega em pegarem armas e tal. Olha o tamanho desse cara, viado. Nossa, mano, esses caras são muito fraquinhos, Bertelli, muito Porra. fraquinho, mano. Tu dá uma sacudida de mão, o cara cai torto no chão. Não precisa nem bater. Mano, é muito engraçado que, tipo, cara, essas são as figuras. Mano, olha isso daqui, mano. Essa é uma figura que fala em revolução armada, mano. Putz grila, cara. Não, tipo, o Cara, bagulho... tu vê a cara, ele não sabe nem como é que segura uma arma. Mano, o bagulho é cômico. Você olha pras pessoas, já é cômico, já. E aí, Bartol Paiva 20, valeu por seguir os guri aí, meu parceiro. Tamo juntos. Que isso, mano. Nossa, todo mundo me chamando de estranho. Já me chamaram de Shrek versão humana, já. Já foi tudo, já. Caraca, tô no chão. Anyways. Vamos continuar. O problema é se tu for pro chão, tu não levanta com essa perna, né? A corrupção é inerente a qualquer sistema de poder. Se alguém concorda, pode vir. É óbvio que é inerente a qualquer sistema de poder. Só humano. É humano. Quando a gente estuda a história da humanidade, a gente percebe Os que comunistas a não corrupção, acham que ela pode ser reside... corrompido. Meu Não, mano. Cara, olha que. Tipo, é insano. No capitalismo tem corrupção? Tem. No socialismo tem corrupção? Eu diria que até bem mais do que no capitalismo. Por quê? Porque se você tem a concentração de poder em um lugar só, nossa senhora, aquele lugar, cara, os incentivos para você ser corrupto vão ser, tipo, infinitamente maiores do que em um sistema onde o poder ele é distribuído, né? Ele é mais distribuído, ele não é tão centralizado. Tipo, é óbvio, é lógico, mas pros comuns, aparentemente, eu acho que é só o capitalismo, né, que é capaz de fazer isso. Deixa eu voltar um pouco. Mas vamos ver o Loconte falando. Quando a gente estuda a história da humanidade, a gente percebe que a corrupção, ela reside nas instituições de baixa qualidade, né, em que vários autores vão falar sobre instituições extrativistas. Esse tipo de modelo e organização social faz com que existam incentivos e recompensas para a corrupção. Isso a gente pode ver desde a Suméria antiga até o Brasil do século XXI. Então, o capitalismo ele pode ter algum mecanismo ou outro que incentive isso ou não, mas, de forma geral, a corrupção ela sempre existiu na história da humanidade. Existem alguns métodos, alguns meios, ferramentas desenvolvidas para reduzir que determinados problemas ou determinados abusos de poder aconteçam, como, por exemplo, a divisão dos 3 poderes, eleições em períodos periódicos e também através de transparência e menos burocracia dos sistemas, que é o que ocorre em um sistema de democracia liberal
em um sistema capitalista, ao contrário de sistemas que são mais autoritários, com concentração de poder, que aumentam a burocracia e reduzem a transparência e também, através da não existência de eleições, diminuem e reduzem o poder da população pelo fato de que não há como barganhar e convencer as pessoas a respeito dos seus direitos. Simplesmente aquele poder que já está instalado impossibilita que as pessoas possam exigir e negociar os seus direitos com os poderosos. Mano, tipo, isso daqui não é óbvio pra qualquer humano pensante que, tipo, quanto mais concentração de poder você tem, maiores são os incentivos pra você ser corrupto? Tipo, sou só eu que penso assim? Ou, tipo, isso daqui é óbvio pra um caramba, cara? Tipo, o que a Spectre acabou de explicar aqui, tipo, é uma obviedade, tá ligado? Mas, aparentemente, pros comunistas, as coisas óbvias não são tão óbvias assim. Eu tô ficando maluco? Essa que é a pergunta. Sim. Lógica, matar é errado. Essa foi fácil, próxima. Os comunistas não são seres pensantes, disse o Dário Norian. Cara, é verdade, mano. Eu tô espantado. Tá certo. Porque, cara, você não achar que, por exemplo, tipo, pelo menos essa é a impressão que me passa, que eles acham que no comunismo não existe corrupção. Tipo, a partir do momento que você mudou o sistema político ali, ó, para um sistema que, segundo eles, nunca existiu, é utópico, não vai mais haver corrupção. Tipo, ninguém mais vai roubar, ninguém mais vai fazer, tipo, nada do tipo. Cara, insano. Insano, tipo, como se pessoas ruins não existissem, tá ligado? Sim. Fanáticos. Isso que eu não entendo da esquerda em geral. A esquerda tudo trata como se pessoas ruins não existissem. Todas as pautas. É doido, né, cara? Para os caras, tudo organização social. Organização social que molda o cidadão, tá ligado? Não existe uma pessoa arrombada no mundo, assim. Não. Essa pessoa só é uma arrombada por causa do meio, por causa do ambiente em que ela vive. Fica tipo, cara, que doideira. Ó, Cibele M.O. disse, eu tenho uma amiga que disse que se vivêssemos numa sociedade socialista não existiria mendigo. É insano, cara. No momento que porque todo mundo é mendigo, não né? existe a descrição mendigo. A gente pensou na mesma coisa. Miséria é igual para todos. A gente só tem a oportunidade de ser mendigo porque tem pessoas que não são mendigas. Tem bilhões de pessoas no mundo, tá ligado? Tipo, no Brasil, milhões de pessoas. Cara, não tem uma pessoa que simplesmente quer ser mendigo porque quer ser mendigo. Não existe isso, tá ligado? Tipo, cara, é insano, cara, esses caras não conceberem isso, mano. Que algumas pessoas são o que são porque elas querem ser o que elas são. Que desgraça. Anyways, vamos voltar. É só tu olhar que a grande maioria esmagadora é homem. É. Tipo, homem é cientificamente comprovado que pode ficar mais tempo sozinho e tal. Não precisa de tanta atenção. Os nômades, a vasta maioria dos nômades são homens. Tipo, diria mais de 99%. Por quê? Porque é biológico, né? E, enfim, mas esses caras, mano, enfim, vamos continuar, senão... Eu me chamo Glenda, sou dona do canal Espectro Cinza, sou criadora do conceito Feminismo Conciliacionista de Gênero e também me considero uma feminista liberal clássica economicamente, principalmente porque eu me baseio em evidências, dados e resultados a partir de projetos que já foram testados e comprovados como melhores e superiores que outros projetos empiricamente. Acredito que numa democracia liberal, num país capitalista, você cria anticorpos para isso. Você pode ter instituições fortes, eleições livres, de oposição, de livre imprensa, que você pode diminuir e fazer com que sejam anticorpos perante a corrupção. Tudo que não tem nas experiências socialistas. O cara acabou de dizer tudo que não tem, mano. Só tem uma instituição forte numa ditadura socialista, mano. E é a instituição da desgraça do ditador no poder. O partido. Não tem liberdade de imprensa, não tem nada que os comunistas, eles... Tipo, eu não sei como que os caras defendem... Eles defendem umas coisas que são contraditórias, cara. Por exemplo, tipo, eles falam de revolução armada. Todos esses caras são contra o armamento civil. É exatamente isso é um negócio que eu não tanco.
Isso é um negócio que eu não entendo. Não, mas você entendeu? Tipo, não é só isso. Por exemplo, livre imprensa. Cara, esses caras, eles defendem livre imprensa, tá ligado? Se você perguntar pra qualquer um dos comunistinhos ali, Sim. você defende liberdade de imprensa? Defendo, sim, muito legal, tudo mais, tá. Cara, mas por que nos exemplos que você dá de lugares assim que são socialistas, tudo mais, tal, que estão caminhando pro comunismo, né, tecnicamente, por que eles não têm? Ah, não, é porque, veja bem, a imprensa hoje tá dominada pelo imperialismo, você fica de... E os caras que são independentes? Não, mas eles não são bem independentes, tudo. Basicamente, o que eles querem dizer é, tipo, não, é que a imprensa mostra que o socialismo, tipo, ele é uma farsa, tá ligado? Então, se você deixasse a imprensa livre entrar lá, eles iam provocar uma farsa, e a gente não quer isso, daí a gente quer viver no mundo de Nárnia. É basicamente isso. A mulher desceu pro canal de baixo, eu não sei se foi de propósito ou não. Pergunta pra ela aí, qualquer coisa eu puxo ela de volta. Dentro de um sistema comunista, socialista. Bem-vinda de novo, mulher. Espero que você não cometa o mesmo erro. Eu quero. Onde o Estado é dono de tudo, e se o Estado é dono de tudo, quem fiscaliza o E aí, Estado? Nilson? Meu nome é Renato Batista, tenho 30 anos, sou formado em Relações Internacionais, sou cientista político e líder do Movimento Brasil O que ele Livre. falou é óbvio, Bom, né, eu mano? opto pelo capitalismo porque é o regime que deu certo, que diminuiu a pobreza ao redor do mundo e que trouxe mais qualidade de vida para as pessoas e repudia o comunismo pela sua natureza autoritária, pela sua natureza revolucionária e que não preza pelos dados e evidências que a gente pode ver no mundo hoje. Os que discordam podem vir. O que ele falou é óbvio, né, mano? Se o Estado, tipo, é super, tipo, forte, super inchado, é a instituição mais bolada de todas, mano. Tipo, quem que vai fiscalizar o Estado, mano? Se o Estado é autoritário. Não tem ninguém pra fiscalizar. O Estado vai fiscalizar o Estado. A professora de português já vem rindo ali, mano. Ah, essa mina aqui? Eu não sei se ela é professora de português, mas a skin dela parece. Não, cara, vamos ver. Vamos ver. Eu tô muito curioso, cara. Os caras realmente acreditam, tipo, quer dizer, eles deram a entender que eles acreditam que só existe corrupção em alguns tipos de sistema, tá ligado? Porque tem alguns sistemas que são incorruptíveis, segundo eles, né? Vamos ver o que eles vão dizer aqui, mano. Eu tô ansioso pra ver as evidências de um sistema incorruptível aí que teve, mano, na sociedade. Salve, Dan Viking! E aí, meu parceiro? Estamos vendo essa absurdidade aqui. O capitalismo, ele se baseia, ele tem como sua essência o roubo do trabalho alheio. Essa questão, ela é fundamental, porque desde... Obrigada, pode ir embora já, tá? A porta é ali. Pode sair, já se retire. Já chegou com a mais-valia já, mano. Com a teoria da mais-valia já. Absoluta, tá? Ó, então, tipo, mano, o sistema capitalista é corrompível. É basicamente isso que ela disse. Por quê? Porque ela considera, tipo, você contratar alguém como roubo. Legal, tá, esse é o argumento dela, uma bosta. Mas, de boa, vamos ver como é que ela vai justificar que o socialismo ou o comunismo, eles são incorruptíveis. Isso que eu quero ver. Até aí de boa. Já falou merda, mas vamos continuar. Vista da questão da formação do capitalismo, ele também aconteceu a partir da expropriação, da escravização de povos inteiros, né? Da espoliação de comunidades e de povos inteiros. O que ela tá falando, mano? Tem países que são capitalistas que não foram colonialistas e estão muito bem hoje, tipo... Tá, mas de boa. Você disse que o sistema capitalista é corruptível, concordo com você, é corruptível. Agora, por favor, justifica como o comunismo e o socialismo são incorruptíveis. É isso que eu quero ver, mano. É isso que eu quero ver. Desde a colonização, quando tem a base para a construção e a base material para a formação, que financia o capitalismo em nível mundial. Ele é um sistema que ele se baseia essencialmente numa relação de propriedade privada, onde a maioria da classe trabalhadora não tem nada, é obrigada a vender a sua força de trabalho para os donos dos meios de produção, que vão ficar com o excedente, né? Paga
um salário, mas fica com todo a parte excedente que não retorna para o trabalhador na forma do pagamento do seu salário. Isso Tá, de boa. Você tá vomitando historinha comunista aí pra gente. Mais-valia, o trabalhador é explorado pelos detentores do meio de produção. Legal, de boa. Mas agora justifica pra mim, me mostra um sistema que é incorruptível. É isso que eu quero saber. Quem me Desgraça. explora todo dia é o Estado. Não, não, com certeza, 100%. Mas, cara, eu tô ansioso por essa parte. Se essa mina só atacar o capitalismo, falar o capitalismo é corruptível, a gente vai ficar tipo... Mano, ninguém aqui tá negando que o capitalismo é incorruptível, meu parceiro. Ninguém aqui tá falando que o capitalismo é incorruptível. Ninguém tá falando isso. Você tá batendo no espantalho. Ah. Não existe nada incorruptível. Se você parar pra pensar, a galera da direita ali, ó, no sentado à direita, se você levar críticas realmente interessantes ao capitalismo a elas vão concordar. Essas pessoas à esquerda, se você falar algo óbvio sobre o comunismo, elas vão discordar completamente. Sim, mano. Pessoal de Nárnia, cara. Eles não cedem uma. Eles não aceitam uma crítica ao sistema que eles defendem, mano. Insano, cara. Insano. Sim, tipo, o capitalismo não precisa ser defendido, ele já se mostrou ser efetivo por conta própria. Já esses fumadores de planta verde, eu acho que eles não... É triste. Total. Tá, cara, eu tô ansioso. Eu quero realmente que ela defenda o comunismo, porque agora só tá atacando tipo um espantalho. Ninguém falou que o capitalismo é incorruptível. Vai, defende, me mostra um sistema que é, por favor. Isso aí poderia não ser chamado de corrupção por alguns, porque é uma relação que ela é escamoteada pela questão do salário, né, que engana. Ou mesmo agora a ideia do empreendedor, parece que o trabalhador não tem patrão, e isso faz com que dê uma aparência de que as coisas são como elas devem ser. Mas a realidade é que nós temos uma sociedade que uma minoria enriquece cada vez mais e que uma maioria trabalha cada vez mais e fica cada vez mais pobre. Mas, né, vamos falar até do socialismo. Do Estado. Nós estamos... Meu Deus do céu, cara. Tem tantos exemplos de corrupção dentro do capitalismo que você pode usar que eu vou falar, tipo, de fato, pô, é um sistema que tem corrupção. A mina disse que você pagar um salário, você contratar alguém pra trabalhar pra sua empresa é corrupção. Sim. Pô, explodiu minha mente aqui. Mas calma, agora ela vai falar do socialismo. Agora vem a cereja no topo do bolo, mano. É isso que eu quero ver. Estamos falando de uma sociedade que não é baseada nas leis do mercado, que não é baseada na propriedade privada e que dá condições materiais para a sociedade superar. O problema ela não se baseia, portanto, na corrupção e nem no roubo do trabalho alheio. Mano, se ela for professor de português, eu vou rir muito agora, velho. É uma sociedade que não é baseada nas leis de mercado. Então, portanto, ela não vai ter corrupção. Ela é baseada no quê? Na desgraça de um ditador, meu parceiro. O ditador que diz, mano, tal coisa vale tanto. Mas incorruptível. Incorruptível. Esse cara no poder, mano, ele é incorruptível, meu parceiro. Não, eu tava falando do comunismo. O que nunca existiu? Não, confia, vai ser incorruptível lá, aquilo lá, mano. Nunca existiu por quê? Não, porque a galera não conseguiu chegar lá ainda, evoluir esse ponto. Meu Deus do céu, cara, se não chegou a esse ponto é porque o humano, por si só, é corruptível, cara. E não é o ambiente que faz o humano ser corruptível. Não é apenas o ambiente. Cara, são vários outros fatores, inclusive o fator de que simplesmente existe pessoas arrombadas no mundo. É tão difícil de entender isso daí, mano. É tão difícil de entender. Nossa senhora. Quer enlouquecer comunista? É só fazer uma simples pergunta pra ele. Pergunta sobre o Holodomor. Não, aí já vão começar. Não, isso daí foi propaganda. Propaganda dos bigodistas para descredibilizar a União Soviética. Incrível União Soviética. Eu já vi tanta desculpa pra justificar o Holodomor que nem sei por onde começar. E aí, cagadeira? Cagadeira, Juanito?
Botar não. pra conversar com uma pessoa que viu no Holodomor, velho, pra ver a reação dela. Não, ela só vai negar, só fala que não, o que você tá espalhando aí é mentira. Mas, enfim, vamos continuar aqui. Nossa, foi horrível, cara. Horrível o exemplo dela. Na moral, ela, se bem que, quer dizer, ela nem exemplificou nada, né? Ela só falou que, tipo, não, no comunismo, porque você não está baseado nas leis de mercado, então você não vai ter corrupção. É basicamente isso que ela falou, mas ela não falou do que o comunismo tá baseado. O comunismo tá baseado na desgraça de um ditador, mano. Ah, não, mas no comunismo nem tem mais Estado, lógica. Não tem Estado, não tem ninguém no poder. É todo mundo, tipo, sendo amigo e sendo trabalhador e um contribuindo com o outro, cara. Tipo, Eles fazem um grupão no Whats pra decidir as coisas. Mano, que doença, tá ligado? Tipo, nossa senhora, cara. Enfim. Eu sou a Flávia, sou professora, tenho 40 anos e sou comunista socialista porque o capitalismo já mostrou Que porra, caralho! Yumi, Depois as pessoas falam da evidência observável. Yumi, obrigado por não ter terminado a licenciatura em português, velho. Obrigado. Calma, eu acertei aí, mano. Pô. Bora. e fracassou. E por isso, diferente da esquerda da ordem, a gente defende uma revolução socialista no Brasil e no mundo. Porque a classe trabalhadora é quem tudo cria e é a ela que tudo tem que pertencer. Por isso, eu sou revolucionária, socialista e comunista. A corrupção. Ela é professora de português? Ela não falou a matéria, mas é professora. Mano, olha o naipe da mulher que tá falando de revolução. Nossa, cara. Imagina. Não, vamos pensar para pensar em outro lado. Essa porra dá aula pra alguém, tá? Espero que não de economia e história. Não, por favor. Sociologia. Provavelmente ela dá aula pros filhos de muitas pessoas. Que isso daí Nossa. não é professor de universidade, dá pra ver. Isso daí é professor de escola. Nossa, não, vamos só continuar só. Putz, grilo. Não vamos julgar a Ela aparência é dela fruto de dessa um vez. processo de separação que é criado exatamente pela diferenciação daquele que é proprietário privado e daquele que não é, né? Quando a gente observa a ocorrência da corrupção em outros sistemas ou em outros momentos históricos, a gente percebe que a corrupção ela vai existir para poder garantir o cumprimento de interesses de determinadas classes sociais. Por isso que a corrupção ela é inerentemente ligada à propriedade privada. Ela é inerentemente ligada a esse controle que determinados grupos vão ter de alguns recursos. Meu Deus. Cara, insano, mano. É insano, tipo, esses caras, eles vivem, tipo, realmente na insanidade. Ele realmente acha que a corrupção tá ligada à propriedade privada, porque se você chegar e falar que, tipo, não, agora essa casa aqui, ó, mano, ela é de todo mundo, tá ligado? Ela é de todo mundo, tipo, pode usufruir dessa casa aqui. Mano, isso daqui ia virar um... Nossa senhora, ia virar um chiqueiro, mano, esse bagulho. Ninguém ia respeitar nada. Cara, tipo, esses caras, eles realmente não... A natureza humana, tipo, não é levada em consideração em nenhuma das teses socialistas e comunistas, cara. A natureza humana, ela só é cortada, só. Tipo, não, vai ser uma penca de robô vivendo ali. Todo mundo vai respeitar a propriedade estatal, todo mundo vai respeitar a coisinha de todo mundo, cada um vai fazer as suas coisinhas ali, o seu trabalho, e vai trocar pelo trabalho do outro, tipo, voluntariamente, tá ligado? Tipo, não, um lixeiro vai receber exatamente a mesma coisa do que um cirurgião, um neurocirurgião. Tipo, como que isso vai acontecer? Receber de quem? Não sei. Não sei, vou ver e te aviso, porque não vai ter Estado, não vai ter... Não sei, cara, não sei como é que vai funcionar isso daí, mano. Mas eu sei que a natureza humana não está sendo levada em consideração aqui, mano. É simplesmente isso que eu sei. Fala, Bordia. Pensando em uma maneira mais supérflua, assim. Digamos, eu quero fazer uma cirurgia estética. Como é que funciona? Então, basicamente... Porque não é efetivo pro Estado. Não, então, basicamente, o que você produz?
Essa que é a pergunta. O que você produz? Vamos supor, Borcelli é fisiculturista. Então, tipo, você vai chegar para as pessoas ali, você vai mostrar o seu físico e tal, talvez dar umas aulas de personal trainer ali, e você vai trocar isso pela sua cirurgia estética, entendeu? Então, o cirurgião, ele vai, tipo, ver o teu físico ali, ele vai apreciar ali, vai falar, nossa, que legal, nossa, muito obrigado, Borcelli, por ter feito essas poses aí pra mim, mano, gostei muito. Agora, eu vou fazer o teu procedimento estético aqui. A mesma coisa com anestesista, a mesma coisa com, tipo, todas as escalas, tá ligado? Não, que você precisa. Você vai prestar o serviço que você gosta pra eles e ele vai prestar o serviço que ele gosta pra você. Agora, como que ele vai arranjar as anestesias? Como é que ele vai arranjar, tipo, as agulhas? Tudo que ele precisa fazer o procedimento estético? Da mesma forma, cara. Tipo, o cara ele troca por outro procedimento. Isso, o cara que, tipo, das agulhas ali, ó, mano, ele vai chegar pra ele e vai falar, tipo, mano, eu quero um procedimento estético. Tá, ó, eu quero tantas agulhas aí, mano. Aí o cara dá as agulhas pra ele. Agora, a anestesia, tá ligado? Vai chegar pra pessoa lá, ô, você faz anestesia aí, né? Ah, faço, tudo mais, tal. Legal, então, tipo, ó, eu posso te meio que rolar um procedimento estético aqui se você me der tantas anestesias. Isso é tão imbecil, velho. Na moral, meu cérebro tá derretendo. Porque não vai mais ter estado, entendam, não vai mais ter estado. Quem que vai ser o policial? Um cara que gosta de ser o policial ali, tá ligado? Quem que vai gerenciar esse policial? Não sei, mano. Talvez um cara que goste de gerenciar um policial, tá ligado? Eu gosto de gerenciar um país. Como é que você vai fazer pra esse policial ele ser fair e tudo mais, tal? Se alguém roubar, quer dizer, não vai ter roubo, né? Porque as pessoas elas vão ter tudo que elas querem, tá ligado? Vai ter Ferrari pra todo mundo, vai ter tudo pra todo mundo. Então, mano, eu tô a fim de comprar um espelho, eu tenho 20 hectares de árvore aqui pra fazer. Um exemplo não muito longe. E quem vai gerenciar as meretrizes? Como chama a profissão? Mano. Não sei, mano. Mano, tipo, isso no comunismo é bizarro, mano. Como é que vai fazer pra criar um celular, mano? Tanto de componente que tem na porra de um... Nossa senhora, cara. Porra, um PC. Nossa. Cara, meu Deus do céu. Isso é tão absurdo. Isso que eu nem sei todos os elementos que vão em um procedimento estético, né? Já imaginou, cara, com quantas pessoas o cara do procedimento estético precisa falar e negociar para ele conseguir tudo que ele precisa para fazer um simples procedimento estético. E se o Borcelli, que é um fisiculturista, quiser um procedimento, como é que ele vai fazer? Tipo, bum! Mano, é impossível essa sociedade. É impossível. Imagina cada bujãozinho, cada agulhinha. Nossa senhora. E não é bujão de gás que eu tô falando. Enfim, mas confia que a corrupção só vem da propriedade privada, só. Natureza humana, não. A gente pode analisar exemplos até no processo de formação histórica do capitalismo, quando a gente olha para a Companhia das Índias... Mas no Galaxy Bro, você não tá entendendo, cara. Não tem mais Estado no comunismo, cara. Você não tá entendendo, meu parceiro. Caraca. O único estado que vai ter é o de fome. Que vai fazer o processo de colonização da Inglaterra, e que você tem isso amplamente documentado, fartamente colocado, que a companhia realizava subornos para reis, para nobres, que garantiriam que essas votações pudessem favorecer essa companhia. Assim como a gente observa no Congresso Nacional, nas Assembleias Legislativas, nas câmaras municipais, o quanto o processo de lobby que acontece para poder beneficiar determinados grupos. E aí, por mais que haja um incentivo nesse argumento, por exemplo, de a constituição de uma instituição sólida que possa impedir que isso aconteça, a gente observa na prática, na materialidade, que isso não acontece, né? Tanto que se esse tipo de... É óbvio, cara. Porque a corrupção não é inerente à propriedade privada. A corrupção é inerente ao ser humano. Então é óbvio que em qualquer sistema de poder, você vai ter corrupção. Esse sistema de poder, ele é constituído por humanos?
Sim. Se for, então vai haver corrupção. Ele é constituído por humanos? Não. Então não vai haver corrupção. É simples, tá ligado? Se for uma penca de robô lá, os robôs programadinhos certinho pra serem arautos da moral, não vai existir corrupção. Vai funcionar tudo perfeito. Mas humanos não são robôs. Seus cornos. É difícil de entender isso? Caraca, mano. Cara, eu não sei como que é tá internamente em um debate desses. Aonde que a tua cabeça vai e tal. Mas, tipo, estando de fora, a gente pensa em tanta coisa pra que tipo assim, cara, os caras não vão saber argumentar, tá ligado? Não, mas aqui eu acho que os caras vão, mano. Os caras são muito bons, mano. Tem um Loconte aqui que é muito bom. A Spectre é muito boa em debate também. E é Renato, né? Renato Batista também é. Acho que é. Eu acho que eles vão dar um corno nesses caras. Até porque, cara, é muito argumento ruim, mano, que tá sendo usado aqui. É muito argumento ruim. Lógico. Os caras ainda falharam em mostrar, tipo, não tem uma evidência anedótica do que os caras estão tentando provar aqui. Não tem uma evidência anedótica, meu parceiro. O Gael Fato é muito ruim debatendo, as outras duas eu não conheço. Só pelo que eu ouvi dessa mina aqui, mano, vai ser horrível debatendo. Horrível. Lógico. Inclusive, sobre esse assunto aí, a Isa disse que ela é professora de sociologia. Você era, Isa? Faz sentido. Ela descobriu. Não, ela descobriu que não, essa a moça é professora de... sociologia. Faz sentido, né? Quase que eu acertei por um pouquinho. Você aceitaria algum influencer comunista pra debater em live? Mano, debate não é comigo, mano. Não é comigo, não. Eu não tenho paciência pra debate. Começar a xingar o cara já. Não, eu não tenho paciência pra debate, não, mano. Eu falo, cara, ó, em debate eu realmente não iria bem, tá ligado? Porque teria algumas coisas, tipo, eu acho que eu argumentaria bem, mas eu acho que ia perder muito a linha, tá ligado? Eu acho que é tipo, como assim? Tipo, o cara lá que... qual foi o último argumento que o cara falou que as mulheres eram as maiores vítimas de crimes violentos, de crimes com armas no Brasil? Nossa senhora, eu ia tiltar de uma forma. Eu ia falar, tipo, mano, como é que você tem a cara de pau, mano? Você chega aqui com uma cara lavada pra falar uma informação bosta dessa, cara. Tipo, meu Deus do céu, cara, isso que nojo, tá ligado? Tipo, eu não consigo, mano. Eu fico emotivo nessas horas, assim, mano, muito... Nossa, se o cara me mete uma dessa na minha cara, mano, eu perco a linha, porque... Cara, tipo, nesse momento que eu acho que eu sou até um pouco autista, cara. Porque minha cabeça dói, mano, quando alguém mete uma mentira tão absurda, assim, na tua cara, tá ligado? Você fica tipo, nossa senhora, não importa em quais dados você procura isso daí, mano. Isso daí não se verifica em nenhuma pesquisa, cara. Nenhuma pesquisa isso daí se verifica, mano. Nem nas pesquisas que os caras tentam jogar full pro outro lado isso daí se verifica. Tipo, da onde você tá tirando essa merda, mano? Tá tirando da bunda, só pode. Então, tipo, mano, eu não acho que eu seria uma pessoa boa pra debater. Eu sou exatamente assim, lógico. Talvez eu parta pra humilhação. Eu também não... Eu não sou pra debate. Não sou bom pra debate, não. Sabia que se eu falar pra Yumi que eu sou exatamente assim, a Yumi quebra? Eu tô ligado. Tá, mas continuamos. Argumento, por exemplo, de a constituição de uma instituição sólida que possa impedir que isso aconteça, a gente observa na prática, na materialidade, que isso não acontece, né? Tanto que se esse tipo de ocorrência fosse verdadeiro, se ela fosse concreta, a gente veria essas democracias liberais que são modelos, né? Talvez na Europa Ocidental, enfim, Estados Unidos ainda vá lá, né? Mas acho que a gente poderia observar que não existiriam essas relações de lobby, não existiriam essas relações de subúrbio, não existiriam essas... Nossa. Não, o cara, ele realmente tá batendo na tecla de que, tipo, a corrupção só existe porque existe propriedade privada. E aí ele continua, ele tá batendo no capitalismo, né? De certa forma, ele tá falando, tipo, não,
se esses sistemas fossem tão bons, não existiriam, tipo, exemplos de lobby, exemplos de coisa. Tipo, quem que tá falando que o sistema capitalista é incorruptível? De novo, o cara tá batendo num espantalho aqui, mano. Eu quero ver, tipo, de novo, aí eu ainda não vi os caras darem um exemplo concreto de onde isso, tipo, que eles estão falando, de, tipo, qualquer sistema que não tenha corrupção. Porque até agora eles estão falando num sistema imaginário. Mas se eu falar no sistema imaginário, tá ligado? Eu podia falar, tipo, então, tipo, nesse sistema aqui que eu tô criando agora, mano, o sistema Logical 101, não tem corrupção lá. Por que não tem corrupção lá? Porque as pessoas são boazinhas, todo mundo é bom lá. Ninguém rouba, ninguém... Legal. É um exemplo que tem na minha cabeça. Tipo, dane-se, o que serve pra realidade? Qual que é a aplicação disso na sociedade? Nenhuma. Mas... Que merda que esse cara tá falando, mano? Vai, mano, dá a desgraça de um exemplo de um sistema que não tenha corrupção. É só isso. Você desmonta todos os capitalistas a partir do momento que você dá um exemplo que não tem corrupção. Mas não um exemplo imaginário, um exemplo que aconteceu na vida real. Porque se for usar exemplo imaginário, dane-se, mano, qualquer coisa. Eu posso... tipo, você pode falar que você usa o sistema D&D e não tem corrupção. Sistema D&D, vamos usar isso daí, tá ligado? Já foi aplicado alguma vez? Já? Não. Mas eu tenho certeza que não vai ter... Nossa senhora, vamos ver. Relações que expropriam o trabalho, por exemplo, das camadas dos países da periferia do capital. Então, eu acho que a corrupção ela é um fenômeno que é intrinsecamente ligado a essa separação produzida pela expropriação e pela apropriação da propriedade privada de uma classe sobre a outra. Por isso que a gente só vai conseguir acabar com a corrupção a partir do momento em que a propriedade privada dos meios de produção deixar de existir. O que não significa... E como ele sabe disso, de novo? Como que ele sabe disso? Voz da cabeça. Vozes da cabeça, porque nunca existiu. Nunca existiu isso daí que ele tá propondo, mano. E nunca vai existir. Isso que é o pior. Isso que é o pior. Nunca existiu, nunca vai existir. E o cara, tipo, tá defendendo um sistema da cabeça dele. Tipo, qual que é a aplicação disso pra nossa sociedade, novamente? Nenhuma. Zero. Vai se ferrar, mano. Por exemplo, dizer que no momento em que um processo socialista começa a acontecer, essa corrupção vai ser eliminada da noite para o dia. Porque todos os processos de subjetivação, de criação, que objetivamente criam as pessoas nesse mundo, acaba tendendo para esse beneficiamento privado, acaba tendendo para essa perspectiva. Então é um processo longo, continuado, que precisa constantemente ser desconstruído e ser superado. Meu nome é Gustavo Gaiofato. O processo que tem que ser desconstruído, tá ligado? A desconstrução do processo, tá ligado? As experiências socialistas são, tipo, as experiências mais corruptas, tipo, da história da sociedade. E homicidas. Não, e com certeza, tipo, a morte de várias pessoas inocentes vem por causa disso também, da corrupção. Mas aí, tipo, os caras juram que esse daí é o processo pra você chegar em zero corrupção. Ou seja, você precisa usar um processo, tipo, altamente corruptível para chegar em um sistema final que tem zero de corrupção. Skin mamãe fumei. É a mesma coisa de você, tipo, todos os processos socialistas, eles nascem de forma autoritária, ou seja, com um ditador. Mas calma, que isso daí, mano, tipo, você deixar o Estado sendo, tipo, o pica das galáxias ali, mano. É dessa forma que você vai acabar com o Estado um dia. Dando muito poder pro Estado, tá ligado? Porque uma hora vai chegar um ditador lá, mano, que o cara é tão bonzinho que o cara só vai falar, tipo, não, agora acabou o Estado aqui, mano. Acabou. Todo esse poder que eu tenho aqui, todas essas prostitutas de luxo, todos esses carros aqui, dinheiro, mulheres, comida, tudo isso que eu tenho, mano, eu vou largar. Vou largar e eu vou viver igual vocês. Igual vocês, todo mundo vai ser igual. Confia. A de luxo pode largar. Ai, cara, O exército de ruivos. Vai se ferrar. Tenho
31 anos, sou historiador, professor e comunicador popular. Eu sou comunista porque eu acredito que o comunismo Precisa é a maneira de corrupção a gente pra construir acabar uma com ela. sociedade longe da exploração do homem pelo homem. Eu não concordo com essa afirmação, porque ela parte da premissa de que o homem é intrinsecamente egoísta e corrupto. Sim, ele é. Acho que ela não sabia, então agora ela sabe. No sistema capitalista, mano, os caras só querem ter ganho só, mano. Os caras querem ter prostitutas, os caras querem ter dinheiro, os caras querem ter poder, tá ligado? No sistema capitalista. Em outros sistemas, os caras não quero ter isso daí. No sistema capitalista, o homem é ganancioso. Em qualquer outro sistema, não, o homem é de boa, é só um cara tranquilo. Mano, olha o que esses caras acreditam, mano. Meu Deus do céu, cara. Isso, inclusive, é um vasto debate do ponto de vista da filosofia e da política, se o homem é o lobo do homem, o homem é o bom selvagem. E a minha opinião sobre isso é que todas as coisas boas e ruins que existem na sociedade são resultante da forma de organização social. Por exemplo, se existe corrupção, egoísmo, individualismo, ganância, isso tudo é resultante de um modo de organização social em que existe uma classe que domina e que obtém privilégios e vantagens por causa da sua dominação. E a corrupção é um dos mecanismos dessa classe dominante seguir obtendo vantagem. Veja, qual é o principal aparato de dominação de uma classe dominante? Eu acho que ela não percebeu que ela tá criticando o comunismo. Meu Deus do céu. Não, ela não tá criticando o comunismo, ela tá criticando o socialismo. O socialismo ela tá criticando, mas o comunismo não. Porque no comunismo, cara, não existe mais propriedade privada, não existe mais Estado. As pessoas elas só fazem o que elas nasceram pra fazer. Ou seja, tipo, eu nasci pra entreter as outras pessoas, mas, pô, eu não queria isso. Eu queria ser um pianista clássico, né, mano? Tocar num conservatório de balé ali, ó, tal, com as bailarinas dançando e tal, ia ser muito legal, tá ligado? Mas eu não tive a capacidade nem dedicação pra isso, tá ligado? Tipo, não paga tão bem também, tá ligado? Enfim, mas no sistema comunista eu ia poder ser um pianista clássico lá de balé, tá ligado? Eu ia estar lá e tal. Quem ia fazer o piano? Um cara que ama fazer o piano, tá ligado? Tipo, ele ia fazer o piano pra mim. Por que ele ia me dar o piano? Não sei, porque eu ia tocar uma música pra ele lá, tipo, alguma coisa assim ia fazer, tá ligado? Ele ia ficar tipo, caraca, mano, essa música foi muito bala que você tocou pra mim. Toma esse piano aqui, mano. É seu, tá ligado? Tipo, toma. Quem ia fabricar os bagulhos pro piano também não sei, tá ligado? Tipo, um cara que gosta de fabricar os bagulhos pro piano, entendeu? Então, tipo, nesse sistema aí, mano, que é imaginário e nunca aconteceu na história da sociedade, nunca vai acontecer na história da sociedade, de boa, você pode dizer que não tem corrupção, mas é a mesma coisa que eu falar, mano, no sistema lógico humano não tem corrupção também, porque todas as pessoas são boazinhas. Todas as pessoas são boazinhas? Não. Tipo, é só a minha imaginação? É igual esse. Lógico, no meu sistema não vai ter corrupção, porque corrupção vai ser legalizada. Não vai ter corrupção ilegal, então vai ser só corrupção. Só legalizada. Tipo, cara, vocês já pensaram isso? Jogador de CS no comunismo, então. Você, se tu quiser, você vai ser um jogador profissional de CS. Quem que vai te dar o computador e todas as peças de computador que você precisa pra jogar CS? Não sei, mano. Você vai ter que, de alguma forma ali, fazer uma jogada de alguma forma que o cara vai olhar essa jogada e falar, tipo, caraca, mano, toma esse mouse da Razer aqui, tá ligado? Não, nossa, caraca, que jogada louca, mano. Toma esse monitor aqui, tá ligado? Ah, não, mano, que jogada louca. Toma essa placa de vídeo aqui, boladona, meu. Como... Ele vai chegar no padeiro pra pedir comida e vai mostrar o capa que ele deu. Me dá comida, por favor. Olha esse headshot que eu dei. E no sistema socialista você teria que ficar pianinho. Pior que é verdade, mano. Como é que eu sobreviveria no sistema socialista até chegar ao comunista? Não sei, mano. Não sei nem se eu sobreviveria, né? Porra, que jogada boa, lógica. Toma a minha mãe.
Cara, é doença, cara. Isso daqui é doença, cara. Isso daqui é doença, mano. Isso daqui é doença. É o Estado. Na sociedade capitalista, o Estado burguês, independente do regime que possa adquirir, a depender do país, etc. Marx já dizia que o Estado burguês é o balcão de negócios da burguesia. E quando ele fala isso, ele está querendo dizer que a burguesia utiliza esse aparato para obter vantagens, inclusive legalizar roubo e todo tipo de privilégios que pode obter através de leis, etc., para que continue dominando e siga no poder. Essa mina, cara, se você pegar isso daqui que ela tá falando e aplicar às experiências socialistas, mano, essa mina é a maior crítica que existe no mundo do socialismo, tá? Do socialismo, que não é o comunismo, tá? Mas ela é a maior crítica que existe do socialismo no mundo, mano, com essas coisas que ela tá dizendo aqui. Mas exatamente. eu não acho que ela consegue se ouvir, tá ligado? Então, né. O comunismo não é uma sociedade que tem uma classe dominante. O comunismo, em teoria, é uma sociedade sem classes, em que as classes foram abolidas. Outro debate que nós... Foram abolidas. Por quê? Abolidas. Por quem? Por vontade própria. Não sei. Confia. Pela vontade própria das pessoas. As pessoas falaram, mano, por que eu sou rico, cara? Por que eu sou rico? Cansei de ser bilionário, vou largar tudo, virar. Não, pô, vou dar tudo pras pessoas, mano, e bora, tá ligado? Continua, segue o baile. É isso. Legal que eu sou bilionário, mas meu sonho é vender pedra na rua. Eu sou bilionário, mas meu sonho sempre foi, mano, na verdade, ser um catador de papel na rua, né? Catador de latinha e tal. O que me impede de fazer isso ainda sendo bilionário? Nada, mas... Vou desistir de toda a minha grana aqui, né, mano? Vou... É sobre as experiências socialistas. E aí acho que é importante que seja dito que nas experiências socialistas ainda existe... Mano, para. Mugen Ninja. Se essa mina aqui falar que ela quer uma revolução... Se ela falar que ela quer uma revolução armada e com essa skin aqui, meu parceiro... Mano... Aí cara, eu não sei o que... Na moral, mas eu vou tiltar, cara. Ó, Bortelli, ó, fica esperto, cara. Olha o shape dessa mina. Se essa mina falar que ela quer uma revolução armada, cara, eu vou tiltar, mano. Ela não tá... Eu não acho que ela tem os facilities pra fazer isso daí. Ela não tem como fazer isso daí, mano. Com esse shape aqui, não, mano. Tem que ir pra academia um pouco lá e tal, e aí talvez consiga falar em evolução. Falando, o meu sonho era essa galera aí que queria fazer uma revolta armada pra eu poder voltar pro exército. No dia seguinte eu tava batendo no portão. Falei, eu quero voltar. Não, mano, desculpa, galera, mas isso daqui não aguenta, mano. Uma corrida ali, mano, pra fazer revolução, não aguenta, não. Desculpa, cara. Desculpa. Próxima parada, cardíaca. Cardíaca. Ó, Mugen Ninja, não fala mais disso aí, mano. Não me lembra que essa mina quer fazer revolução armada. Estado. O Estado operário. É uma outra classe que está à frente desse aparato. Mas significa que ainda é possível que exista corrupção. É claro que nós defendemos mecanismos para evitar que, mesmo no Estado operário, se reproduza a corrupção. E isso foi possível, isso foi construído na história da humanidade da luta da classe trabalhadora. Como, por exemplo, os primeiros anos da União Soviética, em que os trabalhadores de um país muito atrasado tomaram o poder, construíram um Estado seu e conseguiram criar uma série de normativas para regular e gerir a sociedade através dos conselhos chamados de soviets, em que o trabalhador não era exatamente um político da forma como nós entendemos hoje, eram pessoas comuns sendo reguladas comumente e coletivamente pela sociedade, o que evita a corrupção, mas é claro que isso depois se degenerou. Depois se degenerou. Que horas que... Tipo, em que momento será que se degenerou, mano? Será que é quando tinha, tipo, umas 5 famílias, mano, vivendo em um ambiente de, tipo, 3 cômodos, mano? Será que é nesse momento aí, mano, que se degenerou, mano? Mas não tinha mendigo. Não tinha mendigo na União Soviética, ó. Tinha 5 famílias morando em 3 cômodos? Tinha. Mas... não tinha mendigo. Em que momento você se degenerou? 5 segundos depois que ganhou a função. Ai, meu Senhor do céu, cara. Enfim, mas calma. Tá. A gente ainda vai ver um exemplo concreto, mano, de um sistema de poder que não teve corrupção. Estamos esperando.
Então aqui já digo que falo do ponto de vista de uma socialista trotskista que condena tudo o que foi o legado da burocracia soviética stalinista que degenerou a União Soviética e que esta, sim, se utilizou ali do aparato do Estado para tirar benefícios próprios para o seu grupo, para a sua camarilha. Ela deve ser trotskista. Meu nome é Mandy, tenho 29 anos, sou militante há mais de 10 anos e sou socialista e comunista e muito diferente do que é essa esquerda capitalista paz e amor. A minha luta é para que a classe trabalhadora tome o poder e acabe com a propriedade privada e que, inclusive, se for necessário, eu faça isso através dos meios violentos. Ela falou, mano! Caralho, Ela realmente falou. Isso, mulher, se revolte. Faça revolução ao comunista do Brasil. Mano, alguém bane o Mugen Ninja do chat, mano. Putz grila, cara. Meu Deus, mano. Cara, eu tô chorando aqui, mano. Isso daqui tá falando de meios violentos de revolução armada. Isso daqui, mano. As outras pessoas que falam a mesma coisa não tem um skin muito diferente, não, viu? Mano, essa mina não aguenta correr uns quarteirão, mano. Imagina carregando um fuzil. Carregando um fuzil com carregador. Ela não vai aguentar andar nem 5 passos. Cara, que isso, mano? Pô, tá difícil, cara. Ô, Mugen Ninja, por favor, né, mano? Vamos se controlar aí, meu parceiro. Me deu gatilho aqui, ó, cara. Nós queremos enfrentar e acabar com toda a desigualdade social, com toda a forma de opressão, com toda a miséria, com todo tipo de catástrofe que piora as condições de vida da classe trabalhadora. Não é justo que apenas 1% da humanidade se aproprie da riqueza que os outros 99% produziram. Nós queremos uma sociedade, um Estado operário, com democracia operária, controlado e organizado pela... Democracia operária, revolução armada, tomada de poder violenta. Democracia. Que merda é essa, mano? Olha o shape dessa mina, cara. Eu acho que você não tá entendendo, mano. É pra essa galera, democracia é só uma palavra bonita, não significa nada. Pior que não significa merda nenhuma esse bagulho mesmo, cara. Qual é, Gaidão? A maioria, pelos 99%. Por isso eu sou socialista e comunista. Primeiro, não acredito que a economia seja um jogo de soma zero, onde um país necessariamente vai se enriquecer às custas de outro país se empobrecer. É isso que... É óbvio, mano. Isso daqui é óbvio. Tipo, os níveis de pobreza no mundo nunca foram tão baixos, tá ligado? Desde a história da sociedade. Tipo, tem um país ficando infinitamente mais pobre para que o outro fique infinitamente mais rico? Não. A qualidade de vida dos países estão melhorando devagarzinho, mas tá todo mundo melhorando. Se for seguir essa teoria aí, a gente estaria na Idade Média até hoje. Se o inimigo vai ser igual a essas minas, nem vai ter revolta, no máximo uma baderna de 2 minutos. Cara, eu tô muito animado pra que esses caras peguem armas, cara. Muito animado, cara. Eu quero tá lá, mano. Eu quero tá lá. Eu não acho que essa mina pegaria uma arma. Eu acho que ela fala isso, mas ela colocaria outras pessoas pra lutar. Eu não acho que ela iria lutar, de fato. Ia do mesmo jeito, mano. As outras pessoas queriam tá lá. Pô, queria demais tá lá, mano. Aí eu fiquei na alegria quando... Aí eu vou pro exército junto com você, Calvin. Falo, mano, sou brasileiro, bora lá, meu parceiro. Vai ser da hora. Pô. Você não sabe também da alegria que eu fiquei, lógico, quando teve aqueles atentados da comunista no Brasil. Falei, porra, finalmente eu vou brilhar. No máximo que esse pessoal faz é gritar, recua, fascista, recua. Pior que é verdade, mano. Pior que é verdade demais. Diz a lógica econômica, e se a gente olhar dos últimos 50 anos, não precisamos nem ir muito atrás para isso, a gente vai ver que a pobreza diminuiu no mundo. A pobreza na China, por exemplo, que tinha 80% das pessoas em extrema pobreza, diminuiu após as reformas da abertura de mercado de Deng Xiaoping. E se a gente olhar até mesmo para o Brasil, nos últimos anos, graças ao Plano Real e a diversas medidas econômicas que foram tomadas, a pobreza extrema diminuiu no Brasil. Isso não significa que a pobreza diminuiu às custas de outro país ou que outro país voltou a ter determinada pobreza. O segundo ponto é que, se a gente for olhar as experiências socialistas, né, que a gente já teve, passaram por revolução, a gente vê que a burocracia política
acabou tomando conta do Estado. E essa burocracia política se tornou altamente corrupta, com casos muito conhecidos de nepotismo, de corrupção política endêmica. Então, isso... Nepotismo é o que mais tem, mano. O pessoal reclama do nepotismo no capitalismo. De boa, ó, eu criei minha empresa lá, tal, minha empresa começou a ir de boa, tal, de boa, vou colocar meu filho pra tomar conta da empresa. Da hora. Agora, uns caras fazendo isso com o Estado, mano, com o Estado que geralmente o Estado é trilionário, tá ligado? Não, aí não tem problema nenhum, é pela revolução. É pela revolução, tá de boa, tá ligado? Isso mostra que o caminho para se chegar até o comunismo, do qual muitos de vocês acreditam que não ocorreu, ou que não há uma experiência nesse sentido, é uma experiência que passa por uma vasta gama de corrupção, tal qual acontece também no sistema capitalista, e acho que os comunistas pontuam críticas ao capitalismo que são válidas em muitos sentidos, mas falta olhar para as experiências socialistas que vocês tiveram e mostrar que elas também foram altamente corruptas. Posso complementar, dando mais um pouco de contexto histórico? Então, a gente pode pegar vários... Não foram, tipo, pô, as experiências socialistas foram infinitamente mais corruptas do que as experiências capitalistas. Infinitamente mais. Por quê? Porque se você tem uma centralização de poder, tipo, num cara, vamos supor, ditador ali, o cara é autoridade máxima. Se o cara se corromper pra qualquer coisa, mano, você tem, tipo, quase todo o Estado se corrompendo. Pronto, acabou, tá ligado? Tipo, é infinitamente mais corrupto. Enquanto no capitalismo, geralmente nas experiências, principalmente nas experiências democráticas, né, que a gente tem, você tem a divisão dos poderes. Então você pode ter um poder que está se corrompendo, ele pode, mas os outros poderes geralmente tomam conta disso daí, né, para que tudo não se corrompa. Então é bem, tipo, as experiências de corrupção no capitalismo, elas são mais fracas e menos recorrentes do que no comunismo, nas experiências socialistas, né, que a gente teve. Vários exemplos, né? Porque a gente teve mais de 40 experiências socialistas em 4 continentes diferentes e a gente vê que existe uma tendência da concentração de poder na mão de uma classe política e isso reproduz a corrupção e reproduz o autoritarismo. A gente pode falar desde a África com o José dos Santos, por exemplo, que foi o ditador africano marxista. A gente pode falar do Nicolau Ceausescu, que nem muita gente conhece, que é da Romênia, que cometeu gravíssimos casos de corrupção e a própria população matou ele nas revoluções de 89. E falando sobre a questão da União Soviética especificamente, a gente já vê a centralização de poder ainda no governo Lenin, quando em 1918 ele proíbe que socialistas revolucionários e os mencheviques participem dos sovietes. Então, desde o começo, a gente vê que o Lenin centraliza o poder na União Soviética, direciona de acordo com as diretrizes do Partido Bolchevique, e o Stalin ele vai agravar esse processo, né, e trazer também os grandes expurgos, né, e o autoritarismo severo. Então, no sentido de corrupção, a gente vê que eles se corrompem no poder, mas não é porque necessariamente o Lenin era ruim ou o Stalin era ruim, porque existe todo um aparato, uma estrutura institucional que favorece a corrupção. Sim, mas ambas podem ser verdades, tá ligado? Tipo, não era porque o Lenin era ruim que tipo... Trotsky, Stalin. Não é porque o Stalin ou o Lenin, tipo, eles não eram ruins, tá ligado? Que, tipo, aconteceu da forma com que aconteceu. Tipo, é porque os caras eram ruins e tinham os incentivos estatais ainda, os incentivos de poder. Os dois podem ser verdadeiros ao mesmo tempo, tá ligado? Por que tipo... Eu não sei por que o pessoal fica... Eu sei que o Loconte ele só quer exemplificar que, tipo, tem sistemas que são mais propensos, que têm incentivos melhores para corrupção do que outros sistemas. Mas, cara, a premissa dos comunistas é que o humano não é mal por si só. A premissa dos comunistas é que, tipo, é o sistema que faz isso. Mas não, existem pessoas ruins, cara. Tem que bater e falar, tipo, Stalin era um arrombado, Lenin era um arrombado. E é isso, tá ligado? Tipo, junta isso com um sistema que incentiva a corrupção, pronto. Você tem o que você teve, né? Principalmente na União Soviética. Uma desgraça. Várias pessoas passando fome, vivendo de forma miserável, milhões de mortos, e é isso. Algo que não é visto nas democracias do Ocidente, que naturalmente tem vários problemas, mas a gente pode nivelar, né, os níveis de corrupção. Então, enquanto vários países onde tem essa concentração de poder, os níveis de corrupção são altíssimos, né, vários casos de nepotismo, concentração de renda, nesses países a gente vê, por exemplo, coeficiente de Gini menor, a gente vê mais participação dos cidadãos em políticas públicas, em plebiscitos. Então, eu vejo que o problema, eu acho que o capitalismo sim tem corrupção, eu vejo que o marxismo tentou mudar esse modelo, mas o erro fatal reside no problema de concentrar poder. Nesse sentido, eu acho que até os anarquistas têm uma perspectiva mais interessante, né, que é de descentralizar.
O que a gente vê é que os marxistas... Não tem, mano. Anarquismo não funcionaria igual ao comunismo, cara. É duas ideias, tipo... Extremas. Não, é meio que duas ideias, tipo, até que são parecidas, cara, no sentido de que, não vai ter Estado, as pessoas elas vão se governar ali e tudo mais, tal. Beleza, mano. Vou ver e te aviso. Agora, comunismo é fugido, mas anarquismo é pior ainda, velho. Não. O comunismo é mais utópico do que o anarquismo, honestamente. Porque eu acho que, tipo, o anarquismo ele pode existir por um curto período de tempo, mas o comunismo ele nunca vai conseguir existir por um curto período de tempo. Porque, tipo, o comunismo ele depende da, tipo, as pessoas chegaram ali e falaram, tipo, não vai mais ter Estado, a gente vai ser tudo bonzinho aqui, vamos cooperar um com o outro. Já o anarquismo, mano, sei lá, se você derruba, sei lá, se tem uma revolução que derruba um Estado, assim, tá ligado? Tipo, os caras ficaram muito doidos com um monarca ou qualquer situação assim, tá ligado? Os caras derrubam aquele sistema de governo, por um certo tempo tem uma anarquia ali, tipo, ninguém... Não tem Estado, tá ligado? Tá todo mundo soltão ali e tudo mais e tal. Só que as pessoas elas não vão contribuir umas com as outras. Alguém vai chegar, alguém que é muito forte e poderoso vai chegar ali e vai falar, agora vocês são minhas frutinhas aqui, meu parceiro. E é isso, tá ligado? Tipo, alguém vai chegar lá, tá ligado? E hierarquias, o Jordan Peterson ele fala isso. Hierarquias, elas são inevitáveis, mano. Ou seja, não tem como você fugir de hierarquia. E no comunismo, que é a ideia de que não existe hierarquia, tá ligado? Não existe classe social, é todo mundo a mesma coisa. Mano, isso nunca vai acontecer. Hierarquias são parte da natureza que são, tipo, imutáveis, tá ligado? Tipo, não tem como você mudar o sistema de hierarquia. Existe em todo o reino animal. A desgraça do humano tá na desgraça do reino animal. Cara, desculpa, mano. Sempre vai existir hierarquia. Sempre. Então, a anarquia é tipo de boa. Até acho mais plausível de existir por algum momento do que o comunismo. Mas o comunismo nunca vai existir. Nunca. Como o Nisson falou, anarquismo existe na selva, comunismo existe só no inferno. Baser. No Ancapistão tem hierarquia. A questão é de toda ela ser voluntária. Mas o problema é isso. Eu não acho que alguém que tenha poder, por que essa pessoa vai, tipo, ela vai fazer parte da hierarquia, mas se ela tiver, tipo, num lugar da hierarquia que ela não quer estar, mas ela tem o poder. Ela vai usar o poder dela pra subir, tipo, na hierarquia, tá ligado? Esse que é o... Sim, a gente vai literalmente ver... E aí, quando essa pessoa usar o poder dela pra subir na hierarquia, já não é mais voluntária, né? Porque se ela precisou usar o poder... Esse que é o... Sim, lógico. A gente vai literalmente ver batalhões da Disney lutando contra batalhões da Warner Bros. Pelo domínio de uma região. E os bolcheviques fizeram foi concentrar esse poder, o que propiciou a corrupção. Meu nome é Loconte, eu sou economista e analista político, tenho 25 anos. Na verdade, não é que eu escolhi o capitalismo, mas eu sou contra o socialismo. E dentre as medidas marxistas, eu prefiro ficar com uma postura pragmática, que vai visar a busca pelos resultados econômicos e sociais, em vez de ficar preso em dogmas específicos. Eu queria retomar um pouco a questão que o Renato colocou. Based demais, mano. O cara falou, mano, eu nem sou a favor do capitalismo, mas, cara, é o que tá tendo, tá ligado? É o que tá tendo, é o que tá funcionando, tá tirando pessoa da pobreza. Enquanto os caras ali, mano, só ficam fumando maconha e imaginando coisa. Cara, é isso. É isso. Desculpa, mano. É isso. Acabou, mano. Colocou sobre esse tema de um país não enriquecer enquanto o outro empobrece, né? E foi exatamente isso que aconteceu com a história da América Latina. Então, o Eduardo Galeano, naquele livro, né, das Veias Abertas da América Latina, ele retoma uma anedota bem interessante que era bem conhecida na região que veio a se tornar a Bolívia, né? Fala, olha, com a prata que foi recolhida ali, que foi roubada ali, daria para construir uma ponte da América até a Europa. Meu Deus do céu, cara. É muita burrice.
Cara, tem países que não são colonialistas, são capitalistas e estão suave, mano. Estão vivendo infinitamente melhor do que os países que foram colonialistas, mano. Cara, que mentalidade burra, mano. Se esses caras derem um exemplo disso, mano, já acabou já pra eles. Se esses caras derem um exemplo, acabou. Todo o argumento dessa mina cai por terra. E com os ossos dos indígenas daria para construir outra ponte. Então, é assim, amplamente conhecida a história, né, do saque. Eu não estou nem entrando aqui no ponto da escravização dos negros e negras africanas, que foi a base material para a construção dessa sociedade que vocês defendem. Só queria fazer um ponto, você breve, sobre o que disse a Flávia. Primeiro, com a justificativa do colonialismo para justificar que a economia não é um jogo de soma zero, né? Se a gente olhar as experiências que a gente tem hoje, a gente vai ver diversos países que não foram países colonialistas e que, com os incentivos corretos, com as instituições corretas, puderam crescer e se tornaram, inclusive, hoje potências econômicas muito maiores. Eu não queria dar spoiler dessa parte, mas, por exemplo, a Suécia, que não teve nenhuma colônia, é muito mais rica que a Espanha, que colonizou a Bolívia. Finlândia, Exatamente. Noruega, Dinamarca. Exatamente. E se a gente olhar... A carinha dela, mano. Tipo, mano, você dá um argumento fraco desse e você fica de cara que você... Cara, é insano. Da mesma forma com que os capitalistas, eles disseram, tipo, não, mano, todo o sistema de poder é corruptível. Cara, pra você destruir esse argumento, você precisa trazer uma evidência, uma experiência que não foi corrompida e pronto, você destrói, ó. Você destrói o argumento dos caras. Ó, tem esse exemplo aqui, ó, mano. Essa experiência aqui, esse tipo de sistema aqui, não é corruptível. Pronto, acabou, mano, com os capitalistas, se você fizer isso. Não conseguiram fazer isso. Só falaram, tipo, não, ó, tem esse sistema imaginário aqui, em que todas as pessoas são boazinhas e ele é incorruptível. Não, isso daí não é um argumento, isso daí é uma bosta, tá ligado? É simplesmente você fumando maconha e imaginando coisas que não são aplicáveis para o mundo real. Agora ela deu um argumento de que não, mas ó, esses países capitalistas eles foram construídos com base em escravidão, colonialismo, tudo mais e tal. Toma, os caras deram alguns exemplos que não foram colonialistas, acabou o argumento. A mina fica com cara de bosta ali. Arrombada. Nem precisei tão para trás. No meu primeiro argumento, eu mostrei que se a gente olhar no caso da China, que saiu de 80% de pobreza após a abertura econômica para 10%, 20%, se a gente olhar até mesmo para o nosso país, a gente vê que a pobreza diminuiu. Isso não foi em decorrência do Brasil ou da China estar colonizando outro país e fazer com que o outro país chegue à pobreza. Queria retomar a questão do outro lado, né? O que você colocou, Luconde. Vamos ver, já tomou uma invertida já. Vai tomar outra. Porque, pegando as experiências reais, né, vou usar um exemplo aqui da Venezuela. Então, nós temos hoje na Venezuela um setor que é uma burguesia bolivariana, vamos dizer assim, a gente até chama de boliburguesia, que controla o Estado e que, de fato, é altamente corrupta, que, na minha opinião, não é de jeito nenhum socialista. Mas eu queria falar no que se ampara essa corrupção. Porque essa é uma burguesia que chegou, né, a partir de um processo revolucionário, que foi aí, né, o chavismo, depois foi fruto desse processo revolucionário, de 89, Caracas, teve um monte de processo de luta lá na Venezuela, e aí chega o chavismo no poder. Só que não houve um processo de expropriação da burguesia. Teve nacionalização de coisas, certo? Mas não teve um processo de expropriação. O que acontece aí? Essa burguesia bolivariana, que, né, domina o Estado, inclusive... Mano, o que essa mina tá falando, cara? Tá falando de ela tá tentando usar um exemplo de um narco-estado, é isso mesmo? Mano, o que essa mina tá falando, cara? Tipo, refuta... Mano, ela pegou um ponto, tipo, um dos pontos mais de boas do cara pra tentar rebater isso historicamente. Sendo que, cara, os caras te destruíram aqui, mano, o que você falou, cara. Tipo, e não é nem esse o argumento que os caras usaram pra te refutar, minha parceira. Por que você tá batendo nesse ponto, mano? Inclusive, de forma como é que ela chegou aí? Posso dizer ditatorial, inclusive, porque é uma violência que se volta não contra a burguesia, mas contra o povo venezuelano. Tive lá 2 vezes, inclusive, estudando isso. Mas é uma coisa interessante, porque o que acontece? Qual é a base dessa corrupção? Exatamente a propriedade privada. Porque essa burguesia se associou com, essa burguesia nativa, vamos dizer assim, se associou com as empresas estrangeiras, com os que têm um caráter altamente parasitário, não é de hoje, sempre teve, sobrevivendo principalmente da renda do petróleo e, portanto, não constrói, não produz praticamente nada, e é altamente rentável, muito mais cômodo. E aí esse setor realmente... Sobrevivendo. A gente está sobrevivendo aqui, mano, da maior reserva de petróleo do mundo.
É igual tu falou ali, ó, esse indivíduo. A Venezuela tá sentada em cima da maior reserva de petróleo do planeta. Maior do que a da Arábia Saudita. Quando tiveram a chance de enriquecer, socializaram. Mano, foi quando? Era nos anos 70 ou nos 80? Que, tipo, a Venezuela era muito, tipo, de boa, mano. Mas muito de boa. Tipo, era um dos países, assim, que todo mundo falava, tipo, cara, esse país aqui vai ser o país mais bala da América do Sul, tipo, by far, tá ligado? Por causa do tanto de petróleo que os caras têm. Não, virou uma merda. Como? Eu sei como. Socialismo, tá ligado? É isso, experiência socialista. Não, mas veio da corrupção aqui, ó. Confia. Corrupção que fez isso daí, não foi não foi a experiência socialista, não foi os ditadores, não. Confia que foi a corrupção. Se associa e ganha muito dinheiro com isso, porque vale a pena. Mas isso tem a ver exatamente com a manutenção da propriedade privada e com o fato de o chavismo ter optado aí por não desenvolver um processo de fato rumo ao socialismo, né? Até usa o nome do socialismo no século XXI, mas eu sou marxista, eu costumo analisar as coisas não pelos nomes, né, que as pessoas se chamam, mas pelas suas relações materiais, pelas relações de classe. Não, mano, não. Eu sei como você faz pra definir algo, se algo é socialista ou não é, tá ligado? Se tivesse dando boa e os caras tivessem falando, tipo, não, a gente é socialista aqui, tipo, igual a China, tá ligado? Muitos desses caras consideram a China é socialista, olha lá, mano, olha que legal, tá dando muito certo, tá ligado? Você fica tipo, cara, a China fez algumas liberações de mercado, cara, que, mano, nem os países capitalistas fizeram, né? Não, mas a China, ela é socialista, confia, tudo mais e tal. De boa, tal. Ah, não, mas e a Venezuela? Não, a Venezuela não é socialista. Os caras falam lá que eles são socialistas, mas eles não são. Quem sabe o que é socialismo de verdade sou eu, mano. Esses caras aí, mano, que estão dizendo que são socialistas, não, esses caras não são, não. Por favor, minha amiga, volta. Nossa, não dá nem vou falar o que vai falar. Pelas relações que tem com o Estado, pelas relações que tem com a propriedade privada. Eu acho que é fundamental também a gente observar ao longo da história, especialmente no século XX, em que a gente percebe que existe uma interferência direta no posicionamento das burguesias internacionais com relação às questões econômicas nos países da periferia do capital. Então, quando a gente observa a atuação, por exemplo, da burguesia estadunidense em conchavo... Muito bom esse indivíduo, há 5 anos atrás. As mãos acima, cintura solta, sou do levante, tô com madura. Muito bom, cara, é o que eu tô falando, cara. Nossa, que bando de doente, mano. Que bando de doente, tá ligado? Que bando de doente. Em conluio, em conjunto com a burguesia brasileira, para poder realizar o golpe empresarial militar de 64, é isso que vai acabar criando o processo que vai inserir o Brasil dentro de uma lógica econômica capitalista que nos leva ao neoliberalismo, né, que nos leva nesse atual estado das coisas, e é também um momento em que a gente percebe que existe esse processo na prática não só do suborno, não só do apoio econômico, né, institucional, mas mesmo no apoio das armas, né? A gente consegue observar que governos populares, que governos que são legitimamente eleitos pelo povo, são retirados do poder para o atendimento desse circuito mundial capitalista, né? Para que a gente também entenda que essas relações elas não estão condizentes só com uma burguesia internacional malvadona e o povo brasileiro em abstrato sofrendo esse processo, porque a burguesia brasileira lucra muito com a corrupção que acontece aqui e que é patrocinada por essas empresas estrangeiras. Enquanto isso, a gente também observa outras experiências em outros momentos. Patrocinada por essas empresas estrangeiras e é patrocinada pelo governo de quem? Do pai Lula, maldito. Por isso, esse cara aqui, mano, é o maluco que chorou quando o Lula foi eleito e depois o cara tava gritando lá, Lula, você é um traidor. Olha... Eles desconhecem o BNDES. Cara de pau, mano. Cara de pau demais, vocês falam com isso. Em que a interferência estrangeira, né, em que essa interferência que vai garantir a continuidade da corrupção de governos como o de Fulgêncio Batista, como a corrupção que existia no governo do próprio Pinochet, que foi preso por isso depois de ter aplicado um golpe em 73 contra o Chile, vai ser preso lá nos anos 2000. A gente tem os inúmeros casos de corrupção que existem na ditadura empresarial militar e a gente tem muitos outros casos por aí. É importante a gente ver... Legal, mano, legal, mas você ainda não deu a desgraça de um exemplo, mano, de sistema que é incorruptível, cara. Não deu um. Que desgraça.
Não, não, ó, tem esse exemplo aqui que acontece na minha cabeça, tal. Nunca aconteceu, mas eu acho que vai ser incorruptível. Eu acho. Cara, desgraça, ninguém tá falando que o capitalismo é incorruptível, desgraça. Os caras não tem um exemplo pra sustentar a tese deles, mano. Isso daqui quer ser fraco, mano. Fraco. E discutir a partir do processo histórico e não a partir dos nomes das nomenclaturas que são dadas. Porque se eu tivesse algum outro nome que me definisse de outra maneira, não é isso que necessariamente vai fazer o juízo se isso está certo, se isso está errado, se isso está condizente com aquilo que Marx, Engels e Lenin estavam elaborando nos seus períodos. E eu concordo que, por exemplo, a partir dos anos 60, você tem... Os caras estão vivendo ainda, tipo, com as teorias de Marx, tá ligado? Que disse que assim que os proletariados pegarem armas, eles não vão se matar. Eles vão se virar contra os seus patrões, tudo mais, tá? Aí os proletariados pegaram em armas, mano, nas guerras mundiais. O que eles fizeram? Se mataram. E tem gente ainda seguindo, mano. Seguindo as teorias desse cara, mano. O cara errou. Ele errou tudo, cara. Ele errou tudo que ele previu que ia acontecer. E tem gente que leva esse cara a sério ainda, mano. Como pode, cara? Como pode, desgraça? Tem um processo cada vez mais intensificado de corrupção dentro da União Soviética e é fruto justamente de um processo de abandono de uma perspectiva revolucionária que vai tentar equiparar o social. Não, é o que eu digo pra vocês, cara. Vocês reclamam que tem comercial aqui no meu canal da Twitch, no meu canal do YouTube. Cara, se você não quer comercial, é só ir pra um canal de um desses caras aí, dos comunas, cara. Vocês vão ver, mano, como não vai ter comercial nenhum lá. Nenhum. Esses caras não monetizam, mano. Eles só querem passar a ideia deles à frente. Confia, meu parceiro. Confia. Esse bagulho de propriedade privada aqui, ó, mano, eu tenho certeza. Cara, se eu chegar nesse cara aqui, ó, mano, falar, mano, quero essa correntinha aqui, mano, também gostei da camisa aí e tal, quero usar agora, tá ligado? Certeza que ele vai mandar pra mim. Eu falar, mano, agora, mano. Nossa, sou muito contra a propriedade privada. Toma. Vai dar tudo, mano. Confia. Socialismo e o capitalismo a partir de uma disputa de estado de bem-estar social, que vai levar, nos anos 70 e nos anos 80, a formação dos feudos políticos nas antigas repúblicas socialistas soviéticas, que vão acabar elevando certas famílias e certos grupos ao poder permanentemente, justamente porque elas observavam que nos países liberais, nas democracias burguesas que existiam, esses dirigentes, essas pessoas que eram muito importantes, tinham vidas de verdadeiros reis, né, de príncipes e tal, enquanto que esses dirigentes, mesmo estando em posições de vantagem, né, em posições de gestão em relação à classe trabalhadora de uma maneira geral, dos operários e tal, tinham um modo de vida muito modestos, né? Se a gente fizer mesmo esse comparativo. Não é à toa que o próprio Gorbachev, né, quando assume ali a gestão da União Soviética a partir dos anos 80, é a consolidação desse processo contra-revolucionário, de um processo de reabilitação das relações capitalistas, de um processo de reabilitação dessas relações com o Ocidente, que vai acabar levando a deflagração de tudo isso que a gente pode olhar hoje para o estado das antigas repúblicas socialistas soviéticas num comparativo de antes e depois. Então a Rússia nos anos 90, de 91 até 2001, teve uma queda na expectativa de vida de 10 anos num período de 10 anos. O cara que era dirigente, agora me fugiu o nome, mas o cara que era dirigente do Partido Comunista no Cazaquistão, ele vai se manter no poder de 91 até, recentemente, até 2021. E os países do Báltico? O que tem os países do Báltico? Qual que foi a relação deles depois do fim da União Soviética? Do quê? Prosperidade econômica, qualidade de vida, porque a gente tem uma relação muito heterogênea, né, durante o fim da União Soviética. Então a gente tem países que caíram muito e países que prosperaram, dependendo... Nossa, mano, olha o que esses caras, tipo, os caras são tão fracos, mano, os caras do comunismo, eles são tão fracos que os caras estão debatendo, tipo, exemplos específicos para tentar justificar que a corrupção que aconteceu dentro de sistemas socialistas são por causa da propriedade privada ou, tipo, porque, tipo, não rolou a expropriação total. Tipo, ao invés de simplesmente... Cara, isso daí não é nem o prompt, mano. Isso daí não é nem a frase que os caras deram ali, mano. O cara tá tentando defender que o sistema socialista é um pouco menos corruptível do que o capitalista. Sendo que ele não concordou com a frase que diz que a corrupção é inerente a qualquer sistema de poder. Pois é. É lógico, é porque você não sabe, lógico. O comunismo é tão maravilhoso que nos países que ele foi implantado, ele é proibido. É porque é muito bom e a população vai querer seguir ele. Pra sempre, pô.
Mano, olha o que os caras estão discutindo, mano. Os caras estão discutindo uns exemplos específicos para tentar amenizar a corrupção ou justificar, né? Falar, tipo, não, essa corrupção aqui, mano, não foi por causa do... Não foi por causa do sistema, não, sei lá o que, tudo mais, tal. Tipo... Nossa, cara, eu já tô dormindo já vendo esse debate aqui. Das instituições em que eles estão envolvidos. Mas como é que essa prosperidade se manifesta? Expectativa de vida, anos de educação, PIB per capita, qualquer métrica que você pode querer pegar, você vê que esses países do Báltico, né, o pessoal cita muito a Índice de Gini. Letônia, mas a Lituânia vai muito bem também. Eles conseguiram prosperar justamente porque eles souberam se integrar no novo mundo, na nova ordem, digamos assim, não ficaram apegados a ideias anteriores. E também eles conciliaram um estado de bem-estar social com o mercado, né? A Estônia investiu massivamente com dinheiro estatal em investimento tecnológico, integração de universidades com empresas e prosperou bastante, né? Inclusive, tem pesquisas que mostram, quando a gente pergunta para o russo se ele prefere a vida antes ou depois da União Soviética, a maioria dos russos vão falar, a gente prefere antes, durante a União Soviética. Já os estonianos e os ucranianos, por outros motivos também, falam que eles preferem a vida agora. Então, acho que esse processo é muito heterogêneo e não dá para simplificar muito bem como acabou a União Soviética. Mas o que a opinião da população não garante necessariamente a validade... Não garante exatamente a validade do regime político e tal. Essa aí é a favor do proletariado. É tudo que eles estão usando, né? Não, e ela é a favor do proletariado. É isso que eu tô pensando. Eu tô pensando, tipo, cara, mas isso não era, tipo, a favor de uma revolução do proletariado? Mas aí, tipo, tá, o proletariado é a vasta maioria da população, não é? Mas e depois que vocês fizeram essa revolução e tiver qualquer sistema de poder lá, e o proletariado falar, tipo, mano, isso daqui não tá bom, não. Não vale a opinião deles? Eu não tô entendendo, cara. Eu não tô entendendo. Como assim? Tipo, isso daí não é métrica, tá? Mas a gente tem as métricas econômicas, né? Econômicas em relação à expectativa de vida. Tá, isso daí dane-se. Não conta. Não vale as métricas econômicas e não vale as métricas tipo o compilado, né? De aprovação do proletariado. O que vale? A opinião da cabeça dele. Não sei o que vale, cara. Não sei. Mas eu acho que tem países que houve restauração capitalista e que conseguiram prosperar em algum sentido, baseados nas conquistas do próprio Estado operário e da socialização da economia, da planificação da economia. Então, não necessariamente pelo fato de um Estado ter tido a restauração capitalista, isso quer dizer que tudo de bom que veio antes se perdeu, ou porque tudo de ruim que veio depois está relacionado a isso. Mas deixa eu te falar uma coisa, Loconte. Eu até aceitaria o seu argumento se você criticasse a corrupção da União Soviética e dissesse que essa corrupção é pior do que a corrupção do capitalismo. Agora, você dizer que as democracias liberais não têm corrupção, isso pra mim é um absurdo. Ele não falou isso, não. Senhora, cara. Ele não falou isso. O Brasil tá muito mal, mano. O Brasil tá muito mal, cara. Engraçado, foi unânime, todo mundo. Ele não falou isso. Não, mas é óbvio que ele não falou, cara. Olha, mano. Se esse cara, ele se levantou, ele concordou com a frase, a corrupção é inerente a qualquer sistema de poder. Qualquer. Significa que ele não acha que o capitalismo não tem corrupção. Ele, inclusive, falou no começo que é independente, velho. Nossa, você não... Mano, vontade de me machucar aqui, mano. Não. Não, você deu a entender sim. Não, Tem tem escalas de corrupção e índices auferidos. As democracias do Ocidente têm índices melhores do que as repúblicas socialistas, ex-socialistas. Tudo bem, mas veja só, a democracia, ela não é democrática de verdade. Nós estamos falando aqui de um processo... Não, democrática é você que quer uma revolução armada, que depois disso, a opinião da população não pode ser levada em consideração como métrica. Você que é democrática, minha querida. Você que é. Não, a democracia é do jeito dela, do seu não.
Processo de corrupção que existe para que a classe dominante obtenha vantagem perante a população trabalhadora. E isso pode se dar de forma escamoteada, como disse a Flávia, ou isso pode se dar de forma aberta e perceptível, etc. Eu tenho certeza que tem uma série de mecanismos regulados aí pelas leis, pelas constituições, pelo Estado burguês, que estão completamente escamoteados, nós não temos nem noção. E se a gente fosse atrás, a gente veria a quantidade de corrupção e de obtenção de vantagens econômicas políticas que está dada ali. E tem outros processos que se dão perante nós. As eleições nas democracias burguesas são parte desses processos que se dão perante os nossos olhos. E elas não significam uma participação popular de verdade. Mesmo no processo que é dito... Participação popular é o que acontece tipo na Venezuela, lá, né? Venezuela, Coreia do Norte. Coreia do Norte. Em Cuba. China. Aí sim você tem uma participação popular. Aí sim o proletariado é escutado. Mas agora, tipo, nesses países, mano, nessas democracias liberais, que você tem, até, inclusive, a imprensa internacional, mano, indo lá averiguar suas eleições, não, isso daí não significa que o proletariado tá participando das eleições, não. Ai, meu Deus. Caraca, mano, é difícil de tancar essa mina falando, cara. Na moral, eu tava achando que a professora era a mais burrinha de todas. Mas eu acho que a mais burrinha de todas é ela, cara. By far, assim. Perante os nossos olhos, que é o momento de maior participação social, que ali nós estamos de igual para igual, que aqui ninguém está querendo tirar vantagem de ninguém, todo mundo vai competir em pé de igualdade. Mesmo neste momento, não tem, assim, democracia. Se mesmo essas coisas não são democráticas, não tem... Não tem democracia naquela revolução armada, cara. Caraca, mano. Não tem benefícios para o povo trabalhador, imagina aquelas que os próprios mecanismos do capitalismo escondem da maioria do povo. Tem uma coisa que é muito importante, eu acho que a gente precisa retornar para um aspecto filosófico anterior, que é a respeito da suposta imoralidade da propriedade privada, porque eu vejo que isso já é um problema intrínseco para os marxistas, mas na minha percepção isso não é necessariamente uma troca injusta. Isso pode ser negociado, e não somente porque existe a possibilidade de negociação, mas porque a gente percebe que isso proporciona, de fato, um maior desenvolvimento e também prosperidade em inúmeros países que assumiram esse modelo de sociedade, desse modelo de trocas de mercado. E a gente percebe que em países em que não há o modelo de propriedade privada, isso acaba acarretando em desincentivo à inovação, desincentivo à produtividade e, portanto, também desenvolvimento. Mano. O inventor do comunismo, com certeza ele vai querer inventar alguma coisa pra inventar, tá ligado? Tipo, estamos inventando. Não tem os incentivos do capitalismo. Ele não vai ficar multimilionário se ele inventar uma coisa. Tipo, ele não vai ter uma vida confortável, ele vai ter a mesma vida que todo mundo. Mas ele vai querer inventar coisa porque ele é inventor, tá ligado? Tipo, ele vai querer simplesmente inventar coisa. E é isso, com certeza ele vai. Essa mina tá errada. Com certeza, no comunismo, as invenções iam crescer, a tecnologia ia crescer, porque tem pessoas que gostam de tecnologia, tá ligado? Então, essas pessoas iam fazer a tecnologia crescer, e é isso. E de distribuição de riqueza. Quais são os critérios? Os comunistas iriam inventar muita droga. O que você mandou? Depois você lê enquanto vai assistindo aí. Ah. Não, de boa, bora só ver até o final daqui, daí a gente transmite o filme. Faz normativos que são usados para se determinar que a propriedade privada ela é intrinsecamente imoral, sendo que através dela ela proporciona uma maior liberdade de competitividade, de desenvolvimento econômico, produção de riqueza, portanto de distribuição desses recursos, que vai proporcionar também maior qualidade de vida para todas as pessoas, ou pelo menos para um maior número de pessoas em comparação com outros períodos da história. Geralmente eu vejo os marxistas afirmando que os ricos estão cada vez mais ricos e os pobres estão cada vez mais pobres. Isso não tem nenhum dado empírico para se provar tal. Não existe. Científico. Se a gente for analisar a partir do século XX, aliás, do século XIX até o século XX, a gente percebe que antes, nesse período, pelo menos, a maior parte esmagadora da população mundial passava fome, estava em pobreza e extrema pobreza. Hoje em dia, é cerca de 1% de pessoas que realmente estão em uma situação de pobreza e de extrema pobreza. E não somente isso melhorou, na verdade, os índices de IDH melhoraram, o nível de corrupção também reduziu, o nível de expectativa de vida também subiu, o nível de
alfabetismo também subiu, o nível de educação também subiu, em vários sentidos. Isso melhorou não somente a vida dos homens, mas também das mulheres e inúmeras outras minorias, justamente através desse aumento de produtividade exponencial que ocorreu, principalmente a partir dos anos 60, pela Revolução Verde, que criou inúmeras tecnologias e que aumentou, portanto, a produtividade e o acesso a recursos e distribuição deles. Eu queria viver nesse mundo que você está falando aí. Tu vive, mulher, é só você... é só você sair dessa tua bolha de fracassados comunistas aí, mano, e dar um Google, minha parceira. Cara, ela realmente tá negando que as condições de vida, no geral, elas estão melhorando, cara. Pô, quantas pessoas mais hoje em dia têm acesso a um banho quente? Cara, uns 20, 30 anos atrás, não era todo mundo que tinha, tipo, eram bem menos pessoas que tinham. Por quê? Porque a tecnologia ainda não era acessível para todas essas pessoas igual é hoje. Hoje tem infinitamente mais pessoas, não infinitamente mais, né? Mas bem mais pessoas que estão tomando banho quentinho, que estão vivendo bem ali, do que no passado. Você vai negar isso, cara? Tipo, a mulher vai negar isso? Eu queria viver nesse mundo que você tá vivendo. Cara, você vive, é só você abrir os olhos. Bem menos. Porque eu desconheço. Tá melhor que a propaganda dos políticos na TV. Porque parece que tá tudo melhorando no capitalismo. Nós estamos vendo a tecnologia se desenvolvendo pra caramba, as pessoas trabalhando pra caramba. Nós estamos voltando numa situação pré-capitalista praticamente das condições de trabalho. Estão destruindo toda a CLT e as pessoas estão trabalhando. Não é... Que isso, cara? É mais 8 horas como a gente tinha com a jornada né, da CLT. Nós estamos vendo as pessoas trabalharem 10, 12 horas. Tem gente que está trabalhando até mais sem folga, numa semana inteira. Não é à toa que a luta pelo fim da escala 6x1 explodiu. Por quê? Porque todo mundo se identifica com essa pauta. Sempre teve, né? Eu mesmo trabalhei na escala 6x1 quando tinha 18 anos no telemarketing, mas nunca foi tão generalizado. Eu acho que o mais interessante de debater com os não marxistas é a dificuldade que vocês têm de enxergar o mundo como uma totalidade. E isso é impressionante, porque vocês sempre usam... Mulher, se você escutar o que você tá falando aí, cara, tipo, tu tá negando, cara, que o capitalismo, ele proveu mais conforto, mano, ele proveu mais tecnologia pro mundo, que a vida das pessoas melhorou, que tem menos fome, que a expectativa de vida sumiu. Cara, a mina tá negando isso, cara, e ela tá falando, não, vocês vivem num mundo imaginário. Putz, a exceção para justificar a regra. Então, sempre traz o exemplo da Suécia, não sei o quê. Mas a gente tem que pensar que o mundo é conectado, que o capitalismo está no mundo todo. E que alguns países, sim, exploram outros países. O que justifica que, em um determinado país, você tem uma determinada qualidade de vida, mas às custas também da exploração em outros países. Eu acho bastante curioso, quando debato com comunistas, socialistas, que eu sempre vejo que há uma negação das experiências que chegaram mais próximo ao que vocês acreditam. Vocês citou o caso da Venezuela como um governo da burguesia. Nem sei se os três concordam com essa afirmação, mas o que a gente viu no processo da Venezuela é um processo socialista, onde a gente viu diversas coisas sendo estatizadas pelo governo de Chávez, depois pelo governo de Maduro, o que gerou um absoluto caos econômico, gerou as prateleiras dos supermercados vazias, gerou problema de produção, gerou desincentivo à competitividade. Então, eu acho muito curioso, e a gente acho que vai ver isso ao longo do debate, que sempre vai ter uma negação das experiências socialistas e que, no fundo, nunca é aquilo que vocês acreditam. E nem estou me referindo a vocês três, mas aos autores socialistas, comunistas. Tinha um chamado Rodolfo Baro, que a cada experiência malograda, mal sucedida do socialismo, ele dizia que, veja bem, isso não foi o socialismo de verdade, não foi o comunismo, e nunca chega de verdade no que vocês acreditam, sempre negando aquilo que se tem historicamente. Tá, a gente vai parar por aqui e na próxima a gente vai parar esse vídeo por aqui, a gente vai assistir Casa Monstro agora, porque a Yumi nunca assistiu, mas na próxima live a gente vai continuar a próxima parte.